Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a Cefis para o nosso mais novo podcast, Café com Cefis, onde nós vamos trazer para vocês temas ligados a documentos fiscais eletrônicos, ICMS e esse universo aí, tá? Eu sou Antônio Godoy, sou professor aqui da Cefis, tenho vários cursos publicados aqui. Podem dar uma conferida para saber mais sobre documentos fiscais e ICMS. Hoje, nós vamos falar sobre o programa Contribuinte Arretado. Eu gostei muito desse nome, desse programa de conformidade tributária implementado pela Secretaria de Fazenda do Alagoas em 2018. Esse programa visa integrar os empresários e o fisco, simplificando as obrigações tributárias e aumentando a regularidade fiscal. Quando falamos em aumentar a regularidade fiscal, vem também aquele conceito do aumento da formalidade, menos contribuintes no mercado informal, vem também a competição mais justa entre as empresas, e, é claro, o aumento da arrecadação, que é o que o fisco visa, Mas esse novo programa de conformidade vem para conquistar isso de um jeito diferente. Esse programa ele trabalha em várias frentes em busca de uma melhor relação fisco com o contribuinte. O fisco percebeu que, com a complexidade das leis tributárias, muitas vezes o contribuinte entra em irregularidade fiscal por falta de conhecimento e informação adequada. Às vezes ele não cumpre porque simplesmente não sabia que tinha que fazer tal obrigação tributária. E também o fisco ficava muito longe, distante do contribuinte. Só procurava o contribuinte na hora de ir lá e fazer uma autuação, E isso tem que mudar, E esse programa vem para mudar isso. Isso é interessante porque agora a gente vai ver o que isso faz na prática. Então, vamos ver alguns exemplos dele implementado lá no Alagoas. Então, primeiramente, o que ele traz na prática? Redução de multas para o teto de 100%. Então, tinha multas que eram mais de 100% do valor do imposto. Um imposto será de R$100, você, por um descumprimento de obrigação acessória, por exemplo, você ganhava uma multa que era mais cara que os R$100 ali do imposto que você tinha que pagar. Então, esse programa veio para fazer a redução de multas para o teto de 100%. Simplificação no processo de restituição do ICMS, Ou seja, quando você pagou um ICMS a mais, pagou um ICMS indevido, você vai ter que fazer o pedido de restituição, Muitas vezes isso demorava dias, meses, Agora não, tem uma simplificação no processo de restituição, eles têm um prazo-alvo lá, esse prazo gira em torno de 30 dias. Outra coisa interessante foi a isenção de taxas para EPP, que é empresa de pequeno porte, ME, que é microempresa, e MEI, o microempreendedor individual, Isso aí estão isentos de taxa também. Eles trabalham também na melhor divulgação de novas disposições legais, eles têm contato lá com os contadores, de uma forma interna lá de divulgar as novas disposições legais, alterações na legislação. Isso é bom que a informação flui mais rápido. Outro item é promoção da autorregularização. Eles promovem que o contribuinte ele mesmo regularize alguma coisa que esteja errada lá. E fazendo isso, o contribuinte ele está livre de multas, Então, isso é bastante interessante também. Outro aspecto que é mais complicado, mas que eles também estão trabalhando, é modernizar a legislação tributária. A legislação muito antiga, é uma legislação que carece de muita alteração, porque o mundo mudou muito em decorrência aí das novas tecnologias, e a legislação tributária ficou para trás. Isso é um processo complexo, que demanda muito trabalho, mas eles estão trabalhando nisso também. Outra coisa que é muito positiva, eles estão fazendo o aprimoramento do atendimento. O contribuinte agora ele vai ser servido com atendimento virtual e atendimento com hora marcada, Isso facilita o contribuinte, às vezes, não ter que deslocar uma grande distância para ser atendido e também não ficar lá por muito tempo aguardando atendimento na repartição fiscal. Outro item são as atividades educativas, onde a educação fiscal desempenha um grande papel nesse programa. O fiscal vai até a empresa, analisa os problemas de maneira a orientar a correção e esclarecer dúvidas. E fazem isso por todo o Estado. Isso é bastante positivo também. O contribuinte ele vai receber um tratamento dentro do Estado conforme sua classificação em 4 categorias. As categorias são: categoria 1, cumpre a legislação, aquele contribuinte que está ali 100% correto, sem falhas, sem descumprir a legislação em nada. O outro contribuinte é o empenha-se em cumprir, é o item 2, empenha-se em cumprir a legislação. Esse contribuinte é aquele que não cumpre a legislação, mas não é por motivos assim de má fé, de dolo, não. Ele não cumpre a legislação muitas vezes por desconhecimento,
Muitas vezes o contribuinte ele acredita que ele está cumprindo a legislação, numa análise mais pormenorizada ali, ele não está cumprindo. Essa é a segunda categoria. A terceira categoria é do contribuinte que não cumpre a legislação, né? O contribuinte sabe o que tem que fazer e opta por fazer um procedimento diverso. E, por fim, a quarta categoria é o devedor contumaz, aquele contribuinte que o fisco sabe que ele deve, o contribuinte declara muitas vezes, mas o contribuinte ele não paga, né, o ICMS, o imposto. Então, essa é a quarta categoria. Então, essas categorias são utilizadas para fazer uma graduação das penalidades do contribuinte. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho disso. Esse programa é interessante que, no ano de 2019, as ações de autorregularização lá no Alagoas somaram aproximadamente 100 milhões de reais. É um valor expressivo para Alagoas, né? E para todo mundo, né? 100 milhões de reais é muito dinheiro, tudo decorrente das ações de autorregularização. Agora vamos ver na prática um exemplo desse programa. São feitas visitas por agentes da Cefaz Alagoas em todo o estado, conforme eu falei agora há pouco, onde o agente fica responsável por orientar diversos estabelecimentos que estão sem emitir nota fiscal por determinado período de tempo, ou nunca emitiu uma nota fiscal, ou tem emitido notas em contingência em uma quantidade com alto índice de notas em contingência, ou também que cancela muita nota. Essas informações são levantadas através de malhas fiscais. Então, o Estado sabe ali do comportamento do contribuinte na emissão de notas fiscais. Só que essa malha fiscal, ela vai agora para esse trabalho lá do contribuinte arretado. Ele não vai direto para a autuação. Isso é muito interessante, que dá para o contribuinte a oportunidade de autorregularização, dá para o contribuinte a oportunidade de perceber que, às vezes, por exemplo, ele não está emitindo nota por um erro no sistema dele, que ele nem sabia que estava acontecendo. Então, vem com essas informações todas aí para o contribuinte. Outros itens verificados aí nessas visitações são dados cadastrais que podem estar desatualizados, né? Às vezes o contribuinte mudou de atividade, mudou de endereço, mudou de telefone, mudou de contador, ele não avisou isso para o fisco, né? Então já verifica-se os dados cadastrais. Outra coisa são verificadas as maquinetas de cartão de crédito e de débito. O talonário em papel, que nota em papel hoje tem um uso bem restrito, né? Vai verificar lá se ele está fazendo uso adequado disso. E verificação dos documentos fiscais emitidos, conforme aquele exemplo ali da nota fiscal eletrônica que eu dei para vocês. Então, ações mais severas são raras a acontecer. Por exemplo, a ação de apreensão de equipamentos nessas visitas, ela só é feita quando há algum desvio do POS. POS é um termo em inglês para ponto de venda, como se fosse o caixa ali da loja, como a maioria do pessoal conhece. A solução mais conhecida disso é aquela maquininha de cartão portátil. Então, esse desvio que pode levar à apreensão, né, do equipamento pode ser, por exemplo, a utilização da maquininha de uma loja em outra loja. Às vezes, mesmo do mesmo grupo de empresa, ou seja, matriz e filial, isso não pode utilizar, né? Cada loja tem que ter sua própria maquininha, sua própria movimentação financeira separada da outra, né? Mesmo que seja do mesmo grupo. Então, isso é um exemplo lá que leva à apreensão. Outra coisa que, de vez em quando, o fisco se depara é com a maquininha lá pertencente a CPF. Às vezes a pessoa acha que, por ser o dono da loja, ele pode ter uma maquininha vinculada ao seu CPF, que cai direto na sua conta ali de pessoa física, né? E isso não pode, né? Isso é uma grave infração tributária, e isso leva à apreensão da máquina, por exemplo. Mas na maioria das apreensões, das situações, o contribuinte ele tem a chance de ele mesmo fazer a autorregularização. Então ele fica livre das multas, não tem equipamentos apreendidos, e recebe orientação sobre como fazer corretamente o cumprimento ali da sua obrigação acessória. E também fica com um canal de atendimento disponível para caso tenha alguma dúvida no futuro. E vocês lembram daquela classificação que eu falei para você agora há pouco? Se o contribuinte ele cumpre a legislação, se ele pensa em cumprir, se ele não cumpre a legislação ou se ele é um devedor contumaz? Isso é considerado na hora de fazer essas visitas, na hora de fazer ali o atendimento ao contribuinte. Às vezes o contribuinte ele pode perder a oportunidade de fazer autorregularização porque às vezes ele já foi avisado daquilo ali, ele já teve oportunidades anteriores e não cumpriu, aí ele perde o direito. Então, esse programa ele privilegia o bom contribuinte, o contribuinte que ele se empenha em cumprir a legislação, o contribuinte que cumpre a legislação adequadamente. Então, o contribuinte ele ganha pontos aí no relacionamento com o fisco conforme o seu comportamento. Isso
é muito interessante porque o fisco passa a não tratar todo mundo da mesma maneira, né? Cada contribuinte, ele trata ali de acordo com o seu perfil de relacionamento com o fisco. Esse programa é muito interessante e ele foi elaborado com base no programa Nos Conformes ali do estado de São Paulo. E esse programa da Alagoas, ele é modelo para outros estados elaborarem programas semelhantes. Então já tem estados do Nordeste, da região Norte ali, conhecendo esse programa do Alagoas para fazer também no seu estado algo semelhante. A gente vê que esse é um novo caminho, um bom novo caminho traçado pelo fisco, e a gente espera que cada vez mais estados possam oferecer programas assim aos seus contribuintes. Pois bem, ficamos por aqui. Obrigado pela companhia e em breve, em mais um Cafés da Cefis com ICMS, nós nos vemos aqui novamente, tá? E vejo vocês também na nossa live mensal, onde iremos conversar e tirar dúvidas ao vivo sobre os podcasts deste mês. Você pode sugerir temas para que conversemos aqui sobre ele. Uma vez por mês, o tema será escolhido pelos assinantes da Cefis. Até breve e muito obrigado. Seja um assinante Premium. A Cefis é a solução de atualização e capacitação corporativa para você. Baixe as aulas no seu celular para você estudar offline e assista quando e onde você quiser. São milhares de aulas disponíveis, além de novas aulas toda semana. E ainda assim, se você decidir não continuar com a sua assinatura, tudo bem, você pode cancelar online quando e onde você quiser, sem fidelidade.